Olá, queridos, tudo bem? Ontem eu fiquei meio cansado e não consegui bater meu recorde das 6 gravações e fiz apenas 2 ou foram 3 gravações. E agora venho com mais uma gravação na observação. Fiz 2 do Pensador, fiz uma da observação e não fiz nenhuma de Umbanda de Zambi, pretendendo fazer 2 no dia de hoje. Desejo a vocês toda a felicidade do mundo, que vocês possam deixar o like, o joinha, o compartilhar, o curtir, possam se inscrever, fazer sua crítica, seu comentário. Eu sou Igor Moreira Pinto, escritor, blogueiro e youtuber. Vamos começando, vou colocar meu óculos porque vou fazer leituras. Continuando a leitura do livro Educação Inclusiva, que faz parte da minha faculdade de pedagogia. Eu estava na parte que fala História e Legislação, Tatiana dos Santos, convite ao estudo. Caro leitor, aí eu li e tinha parado no seguinte. Você já se perguntou por que muitas pessoas ainda demonstram resistência ao interagir com o público com deficiência? Você já reparou como algumas pessoas, por mais absurdas que pareçam, ainda geram estranhamento? Para responder a esses questionamentos, precisamos voltar ao tempo. Assim organizamos uma situação geradora de aprendizagem, para aproximá-los dessa parte histórica tão importante que revela a representação da pessoa com deficiência na sociedade. Esse livro apresenta 2 personagens, Vitória e Tatiana, que por meio da arte nos auxiliarão com os questionamentos e conceitos relativos à disciplina da educação inclusiva. Lembrando sempre que devemos atuar na vida em sinal de gratidão, em sentido de perdão para pedir proteção, botando nosso joelhinho no chão em sinal de submissão e humildade, e também de arrependimento da nossa condição pecadora ou pecaminosa e vicissitudiosa. E aí, continuando. Vitória é uma moça nascida no interior do Rio Grande do Sul, apaixonada pela história de arte. Mesmo sem recursos e acesso a museus, durante a fase escolar, procurava nos livros de história, jornais e revistas da biblioteca registros que retratassem a cultura e a arte em suas mais diversas manifestações. Aos 20 anos, ela resolveu sair pelo mundo, a fim de conhecer diferentes histórias por meio da arte. Mochila no colo, seu primeiro destino foi o Museu de Arte de São Paulo. Ao entrar no museu, Vitória, encantada com a possibilidade de fruir as obras de grandes mestres, encontra Tatiana, uma professora também apaixonada por arte e pesquisadora de inclusão, nascida em Blumenau, São Paulo. A professora agora defende a inclusão e a acessibilidade na maior empresa de educação do mundo. Nas horas vagas, aproveita para ampliar o repertório cultural, visitando os museus da região. Vitória rapidamente identifica-se com Tatiana, que lhe oferece auxílio e companhia. As duas lado a lado iniciam a visita ao museu e fazem um longo relato sobre as diferentes experiências que tiveram com a arte. Vamos lá? Depois eu vou ler. Seção 1.1, História da Deficiência, Diálogo Aberto. Agradecendo desde já a ajuda de vocês, o acompanhar de minha carreira, aqueles que gostam e aqueles que não gostam de mim, na condição de perdoar 70 vezes 7, de pagar o mal com o bem e de que fora da caridade não há salvação. E vamos seguindo.
Fiz algumas anotações no caderno. E aí vamos lá, eram anotações das mais variadas. Espaço reservado para a condição de blogueiro. Que tudo dê certo no projeto e que o melhor se dê. Eu sempre colocava alguma pequena bênção, alguma pequena citação ou frase, que ensejava a tudo dar certo submetendo ao alto, né? Que eu acho a atitude mais correta, né? Quando rezamos, no final devemos submeter a Deus, submeter ao alto, submeter aos grandes seres, na condição de orar e vigiar e sem cessar. Passo a passo. Gosto do que faço, faço com verdade e intensidade, de forma diária ou constante. Pesquisar, estudar e me informar ao máximo sobre games, seguir dando o máximo no canal de games Iguin 40. Formar, estabelecer e seguir um passo a passo. Era um canal que eu tinha, Games Iguin 40, na época eu tinha 40 anos, agora eu tenho 41, faço 42 esse mês, sou do signo de Áries, vou estar estudando esse signo e ainda vou estar falando bastante sobre videogame, que é uma coqueluche na infância e na adolescência e até mesmo na idade adulta. Passo a passo, fazer o que já está fazendo e fazê-lo cada vez mais e melhor, no axé da Umbanda e na luz dos dias. Assistindo o programa do Thiago Life 01, depois do Altas Horas, tendo visto Altas Horas. Era o que eu procurava fazer. E agora eu levo vocês, um dia que ainda está longe, mas eu acho muito importante. Parabéns a todos os médicos por sua total dedicação às nossas vidas. 12 de outubro, Dia do Médico, Farmácia Aldesul, sempre perto de você. ONG. Saber nome e proposta, se informar e ter contatos, se comunicando e manifestando interesse, se fazer presente, sempre ou quase sempre dando o melhor, criar um passo a passo no Meraki. No Meraki, infelizmente, eu tive que me desligar, mas eu pretendo retomar. Eu também tenho a proposta de alguma maneira, defender a natureza e os animais. E lá no Meraki eu tive alguns momentos muito interessantes e muito bons. Eu gosto muito de estar perto das pessoas de uma maneira geral, até certo ponto. E principalmente de pessoas mais jovens, me dando muito bem com a infância e a adolescência, via de regra, com os idosos e por último com os da minha idade. Passo a passo, voltar a falar nos assuntos pertinentes ao Meraki. Aí ainda era falando do Meraki. Aí vamos continuar. Projeto político. Se filiar ainda em 2018 em um partido. Se candidatar a vereador assim que for oportuno. Trabalhar pelo partido e criar um passo a passo. Divulgação de nomes e números para cada cargo nas eleições de 2018. Aí eu tentei divulgar nos meus canais, que eram 13, e nos meus blogs eram 9. Nos canais eu tentei divulgar que eram 5 condições. Se não me engano, eram 2 para o executivo e 3 para o legislativo. Com relação a essa condição de ser político, considero hoje em dia essa possibilidade muito remota, embora nada na vida seja impossível.
nos próximos vídeos falar do que vou votar. Sim, eu estarei sempre falando em política, porém eu sou meio que apartidário, sou sem um partido definido, mas nós não podemos ser alienados e temos que manifestar, nos manifestar de forma política para podermos ser bem governados e participarmos desse governo, não sendo assim massa de manobra. Aí vamos continuando, vamos ver o que eu vou falar. Desejo a vocês sempre o melhor. Pronto. Aí eu falava aqui da condição de ingerir água diário, que é colocando alho e deixando em banho-maria e depois tomando. Tem o hábito quase que diário até certo ponto de ingerir própolis e vou tentar ser alguém mais saudável adotando os produtos da natureza. Eu tinha vários canais, os quais eu tenho muita afeição, na condição de um cara que vai tentar ser um pouco mais naturalista. No projeto Sacerdócio, eu ia caminhar passo a passo na Umbanda, falando com os guias espirituais para tentar ser o Pai Igor de Oxum. Considero esse um pensamento ainda possível, porém muito mais para quase impossível, muito difícil. Já me sentindo um servo, um bandista há 15 a 17 anos e sendo feliz por isso. E a maneira que vou estar talvez trabalhando para a Umbanda de uma maneira mais forte, seja vendo os vídeos falando no canal Umbandas de Zambi e sendo talvez um médium do Centro Guaraci, considerando essa possibilidade apenas 50% possível e me portando apenas como um frequentador e um bandista de alma. Eu procurava fazer pedidos aos orixás e a Deus no sentido de minorar as injustiças sociais e de interceder pelos mais necessitados. Tenho feito bem menos isso, mas é quase certeza que volte a fazê-lo. Eu quero falar dos meus guias, né? Eles estão um pouco mais afastados de mim e eu estou um pouco mais afastado dele, estando mais aproximado dos guias de esquerda, né? Não considerando isso um erro ou um demérito. E eu também vou estar procurando saber sobre o meu raio e o raio da fraternidade branca e estar conectado a essa mesma condição, estudando a numerologia, principalmente no tocante ao dia do meu nascimento e aos números pertinentes a mim e a outras pessoas, principalmente os meus queridos, familiares, amigos e conhecidos. Projeto Filantropia. Eu procuro sempre dar presentinhos, procuro sempre perceber a necessidade das pessoas e dentro dessa necessidade ser o mais útil possível, me dizendo útil e transformador. Como comunicador, eu tenho atuação no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no Twitter, nos meus 3 canais, nos meus 3 blogs que são Caminhar Místico, Arte e Literatura e o Propósito. Aos poucos vou terminando esse vídeo, querendo falar dos estudos, pretendendo fazer ainda alguns pequenos cursos, um curso de médio a grande porte de teologia e um curso de aprimoramento com luz da serra. Vou agora terminando, dizendo que essa condição de youtuber me deixa extremamente feliz e vou terminando porque meu tempo acabou, mas quero ser como se eu fosse um grande artista ou um artista de alguma forma.
Tudo de bom, toda a felicidade do mundo com Igor Moreira Pires. Tchau, valeu.